Meus queridos irmãos, nós estamos novamente juntos para nós iniciarmos mais esta videoaula. Nós vamos estar falando desta feita da carta que Paulo escreve aos Romanos, né? Os irmãos vão perceber aí no nosso material que às vezes ele fala livro, não tem nenhum problema, né? Pelo conteúdo e a quantidade de pautas, podemos compreender sem nenhum problema. Livro ou carta não tem nenhuma diferença, né, nesse aspecto. Só para elucidar alguns aspectos que às vezes a pessoa bate o olho assim já, né, perceptivamente fica pensando, é carta ou epístola? Tanto faz, carta ou epístola não faz nenhuma diferença. Só para dar aqui uma explicitação bem simples para os irmãos. Pois bem, então vamos iniciar a o nosso estudo desta carta com base na epístola de Paulo aos Romanos. Pois bem, nós terminamos aí a carta aos Gálatas. E os irmãos vão perceber, obviamente, né, os irmãos pastores conhecem muito, não teria nem necessidade de estar falando sobre isso. Mas é bom a gente sempre dar uma recapitulada, né, mexer na nossa memória. Os assuntos são muito semelhantes. Carta aos Gálatas e aos Romanos são muito semelhantes, com alguns nuances que nós vamos ver neste estudo, que diferenciam então essas duas cartas, mas são detalhes, né? No geral, tanto a carta de Paulo como a epístola aos Romanos são muito parecidas. As duas falam sobre a justificação pela fé, mas Romanos, ela dá uma ênfase, eu posso dizer assim, mais teológica sobre esse aspecto aí da justificação pela fé. Então, eu desejo que os irmãos sejam beneficiados com estas videoaulas e estas explicitações que nós estamos passando, que certamente ajuda aos irmãos aí a memorizar e depois facilita também as aulas. Vamos dar sequência aqui então. Pois bem, epístola de Paulo aos Romanos. Vamos dar aqui uma introdução ou um panorama geral, tanto faz também, uma introdução ou um panorama geral desta carta, para depois então entrarmos mais especificamente nos assuntos. Pois bem, então a carta, ela aborda o tema, nós vamos ver depois, a questão da justificação pela fé, mas a carta ela aborda o problema do homem, né? Qual que é o problema do homem, ser humano? Eu diria que esse problema ele é amplo, né, em muitos aspectos, não só no teológico, mas também na vida secular. Sabemos aí uma pessoa sem temor de Deus, como vive, é um problema sério, que é o pecado. Esta palavra, o pecado. Nós vamos hoje também ler a palavra de Deus, né, é necessário que façamos isso, para dar fundamentação à temática, ao assunto que nós estamos ministrando aos irmãos. É necessário que assim seja, porque a palavra de Deus ela é a fundamentação. Isso me faz lembrar quem estuda outras matérias, até de caráter laico, científico, tem que ter uma fundamentação. E a fundamentação não pode ser outra, neste caso, senão a inerrante palavra de Deus, que temos como a nossa única e exclusiva regra de fé e prática. Então vamos ver aqui então. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 23. Está escrito assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Problemão sério, né, irmãos? Problemão sério. Pois bem, o versículo de número 23, ele vai dizer o seguinte: porque todos pecaram. Eu sei que são leituras que os irmãos, pastores, das quais nós estamos ministrando aqui, lê muito, pregam bastante sobre isso, mas se faz necessário sempre nós pensarmos sobre isso. Então vamos de novo aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Então nós poderíamos falar de uma forma muito ampla sobre isso, né? A glória de Deus, ou
aquilo que também nos privilegia diante de Deus. Obviamente que, uma vez resgatados do pecado por Cristo, nós iremos ter, então, essa acessibilidade de uma forma, por ora, no plano espiritual, pela comunhão em Deus, e no futuro, também num plano real. Que maravilha, irmãos. Vale a pena. Então você é um privilegiado, eu sou também, todos nós aqueles que de fato, né, se arrependeram e foram resgatados por Cristo Jesus. Vamos dar sequência aqui então. Aí nós temos o versículo 23, vou ler de novo, sou repetitivo, como já disse, para ficar bem explícito para nós. Então nós vamos ter Romanos 3 e 23. Vamos ler de novo aqui, ó. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora vamos dar sequência. Então este é o assunto também. Os irmãos vão ver, já conhecem, né, de novo, sendo repetitivo, os capítulos de número 1 e 2 de Romanos. Primeiramente, Paulo faz a sua apresentação. Paulo ele vai falar, né, sobre a chamada específica dele. Depois ele vai chegar num assunto que é, de fato, um assunto, irmãos, triste, infelizmente, que é como aquelas pessoas naquele tempo, os romanos, gentios, né, mais específicos, os judeus, porque Paulo falava que eles culpavam as pessoas e praticavam as mesmas coisas, então nós não temos assim uma ideia de que tipo de pecado praticavam, mas do ponto de vista da colocação que Paulo faz explicitamente, registra na Epístola aos Romanos, capítulo 1 e 2, é um comportamento ético de forma extremamente lamentável. Infelizmente tenho que dizer isso porque é o que está no texto. Pois bem, então nós vamos ver a provisão de Deus, que é o Salvador. Romanos 3 e 21, nós vamos ler assim. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Olha, irmão, que coisa assim, parece complexo para entender, sem a lei, né? Mas com o testemunho, como disse aqui, ó, da lei e dos profetas. O que Paulo está querendo dizer agora? Ele está querendo dizer que Cristo é o que cumpre a lei através do que nós chamamos de testemunho profético. Então, não dava para nenhum autor da Bíblia, escritor da Bíblia, registrar tudo no que tange a pessoa de Jesus sem dar a fundamentação do testemunho profético. Não tem. Então, tudo que os autores colocam aqui, eles vão citar os profetas veterotestamentários, ou seja, os profetas do Antigo Testamento. Não tem para onde correr. Isto dá o quê? Dá embasamento, dá sustentação, dá credibilidade. Tudo no que tange a pessoa de Jesus. Isso é muito importante nós sabermos essa questão do testemunho profético também, né, como o autor cita aqui. E também o testemunho da lei, porque Jesus, ele cumpre essa lei, coisa que nenhum judeu conseguiu fazer. Nenhum judeu. Nós sabemos a razão pela qual está explícito no projeto de Deus. Vamos ver aqui então. O versículo de número 25, ele vai dizer: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no sangue de Jesus. No sangue. Para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Aqui entra a longanimidade de Deus, né? A longanimidade de Deus. Então, quanto a esse aspecto aí, fecha a questão. Deus, né, ele age no tempo que ele quiser. Deus é Deus. Fechou a questão. Então, nós temos aí então a provisão de Deus, o Salvador. Esta provisão nós poderíamos usar a expressão que é o projeto de Deus, né? O projeto de Deus que culminou na pessoa de Jesus
E nós sabemos que isso acontece já antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, em Cristo. Precisamos compreender isso, e já compreendemos, obviamente, então não tem muito problema. Vamos prosseguir aqui. E qual é o processo de Deus, então? É moldar quando falamos os crentes, né? Nós estamos falando daqueles que creem, moldar os crentes à imagem de Cristo. Irmãos, isto não é tarefa simples e fácil. Não é. Tudo bem que a salvação é pela fé. Pela fé. O crer e a fé tem um peso. Quando nós estudamos a Bíblia, a revelação de Deus, que nós ouvimos as pregações, né? Usa-se a pessoa de Abraão, e creu Abraão, e isto lhe foi imputado por justiça. A fé que esse homem... Então, Davi, cita os pregadores a pessoa de Davi, não obstante essas pessoas, como seres humanos, cometerem falhas e não pequenas, os irmãos sabem. Mas a questão da fé e o crer é fundamental, isso é fundamental, o crer e a fé. Então, a gente ouve assim, as pessoas pegam a fé, palavrinha pequena, elabora um tema e prega, e discorre a Bíblia, e isso é maravilhoso. E a questão do crer, isto é importantíssimo, né? Pois bem, então nós temos aí os crentes, aquele que crê. Então, moldar essas pessoas que têm esses pensamentos na pessoa, né, do nosso Deus, de Cristo, a crença. Abraão creu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus. Então, moldar os crentes à imagem de Cristo. Romanos 8:29, está registrado assim. Vamos ler a palavra de Deus também, que vai dizer o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou. Essa palavrinha aqui a gente sabe, né, irmãos? A polêmica que gira em torno dela, a questão de predestinação e tal, mas não vamos entrar nessa questão aqui, que não é o assunto, né, primário do nosso curso aqui. Então vamos ver aqui. 8:29. Está escrito assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito. Aí nós poderíamos, né, nos reportar lá no Antigo Testamento a questão da primogenitura, né, que tinha assim um olhar do ponto de vista divino de uma importância tremenda em muitos aspectos da vida, né, em família, tanto da patriarcal, como então esse primogênito. Senhor Jesus é o primogênito, aquele que escolhido, né, assim, está no plano de Deus, como nós sabemos, tanto o unigênito, filho, como primogênito, filho de Deus, do primeiro ponto de vista de ser filho de Deus, de uma forma muito profunda. Então, falta o tempo aqui para a gente entrar com mais detalhes nesses assuntos, mas os irmãos também conhecem, então vamos dar sequência aqui na nossa aula. Então, a lição de número 5, nós vamos fazer aqui, dar continuidade, uma sinopse da carta, dizendo o seguinte: no que se refere à soteriologia, a gente usa essa palavra, obviamente, que quando nós estamos dirigindo a um grupo de pessoas, vamos usar esse termo aqui, ou de pastores, que é os irmãos, alunos da Faetade, que conhecem, claro, já vem então aqui num nível, né, bem avançado, então já passou por esse processo, e essa palavra não é nenhuma novidade para os irmãos. Soteriologia, obviamente, quando nós nos dirigimos à igreja, à congregação, então esta é uma linguagem já mais de aspecto teológico, a gente pode até falar, mas explicar, né, o significado. O que eu estou aqui enfatizando aos irmãos, sem ser nem necessário dizer isso, mas enfim, no que refere à soteriologia, ou seja, as doutrinas da salvação, porque é isso que é soteriologia. Sotéria,
né? Sotéria. Então, logia, ensino, sotéria, sobre salvação. É isso que é soteriologia, simples assim. Gálatas e Romanos são muito semelhantes, como eu disse aqui no início. Com especificidade a justificação. Elas são muito iguais, com alguns nuances diferentes que nós vamos ver na carta aos Romanos, na sequência aqui dos estudos. Pois bem, então nós temos aí, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça, né? Então, ontem, né, assim, só um detalhezinho, o nosso culto, da nossa igreja, foi pregado sobre esse tema, de uma forma maravilhosa, pelo ministrante, e enche-nos de alegria, enche-nos de esperança, né? A graça, tudo que é de graça, né? Não tem valor, tudo que é de graça não tem nenhum outro valor, não tem dinheiro, não tem nada, entendeu? Isso foi feito por Deus, Deus não olhou nenhuma situação, seja ela de qual for o caráter institucional ou teológico, seja qual for, não olhou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Isso foi feito de graça, por isso pela graça sois salvos, é profundo isso. Então, nós vamos ver aí, justificados gratuitamente, não foi com ouro e prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado, os irmãos conhecem. Só para dar aqui uma ênfase sobre esse aspecto. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, demonstrada mediante a redenção, redimir, né? Tirar de uma situação caótica, como era o caso que nós estamos vendo, que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 24. Vamos ver aqui, está escrito assim, Romanos de número 3 e 24. Vamos fundamentar com a leitura do texto bíblico. Sendo justificados gratuitamente, que é como está lá, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Seria nem necessário ler, mas é bom. Então, Romanos tem valor teológico, prático e aplicado. Então, prático e aplicado. Porque quando nós lemos lá a estatura de Cristo, aí já é uma questão que envolve também a fé, o crer e também o viver. Fé, crer, viver. Viver de modo que Jesus vivia. Obviamente que ele era Deus e nós somos homens. Ele era o primogênito de Deus. Nós somos primogênito dos nossos pais. Ele era o unigênito Filho de Deus, né, na sua formação, assim, desde o ventre. Então, nós somos unigênito, não sei, eu, por exemplo, não sou, mas temos os nossos pais, é diferente e muito diferente. Uma coisa é aquela que vem de Deus e a outra é aquela que vem do homem. Isso tem que ficar bem claro. Então, nós temos aí, Romanos tem valor teológico, prático e aplicado. E conduz à estatura, o modelo é sempre Jesus. O modelo é sempre, eu vou falar mais uma vez, o modelo é sempre Jesus. Irmãos, é por isso que nós estamos vivendo, isso eu posso falar em função da matéria que estamos estudando, e Paulo fala sobre isso, porque ele também, nesta carta aos Romanos, ele está também combatendo aqueles judaizantes que estavam querendo colocar outros tipos de situações que vinham, então, trazer ensinos que confundia, de certa forma, o plano de Deus, posso assim dizer, em Cristo, com rituais, liturgias e assim por diante, festas, circuncisão, uma série de situações que, de uma forma, podemos dizer até direta, negava a suficiência da morte de Jesus, sua ressurreição, enfim, que é o plano estabelecido. Então, nós temos aí, Romanos tem valor prático e aplicado, e conduz à estatura de Cristo. Então, é Cristo o assunto. Hoje nós temos que pensar isso, né? É Jesus, e focar nisso. Vamos para frente então.
Aí nós temos, Paulo escreve aos Romanos estando em Corinto, né, nessa cidade. 57 depois de Cristo. Irmãos, aqui está esta data, mas os irmãos sabem que toda a cronologia bíblica ela tem datas aproximadas. Obviamente que os irmãos vão ler em um outro, né, livro, uma outra literatura e vai encontrar uma outra data um pouco diferente. Mas isso não importa muito. Não importa muito. É apenas detalhe. No final da terceira viagem missionária. Então ele escreve aos Romanos, né, estando em Corinto, no ano 57 depois de Cristo, no final da terceira viagem missionária. Pois bem, então aí nós temos, ao terminar sua missão nessas regiões, isso é importante, porque aqui entra um pouquinho do aspecto histórico. Deixa eu falar uma coisinha aqui para os irmãos. Olha, irmãos, eu tenho ministrado algumas matérias, como hermenêutica, exegese, né? Homilética, que são matérias das quais todo pregador tem que estudar. Todo pregador. Por quê? Porque tem sido perceptível para mim, algumas lacunas nas pregações, alguns déficits nas pregações, e de certa forma até em alguns casos, não estou nem me referindo aqui, né, àqueles que de fato têm o conhecimento, mas às vezes a gente liga o rádio ou está em casa via televisão e de relance, viu, irmãos? Porque é de relance, não dá para ficar assistindo aquilo. A gente vê tanto disparate, tanta problemática na pregação, tanta dissimula, tanta coisa, irmãos, que dá tristeza de ver. Tristeza, tudo porque, em alguns casos, intencionalmente. Por interesse, a gente sabe quais são eles. E em outras situações, não é por interesse por si só, né? Mas por desconhecimento. Então, é fundamental que todo pregador, quem quer que seja ele, que faz uso da palavra de Deus, conheça, dentre tantas coisas que ele deve conhecer, aquilo que se chama o processo histórico. Tem que conhecer. Porque se ele não conhecer, corre o risco de ele pregar o que nós chamamos de exegese. Precisa conhecer o contexto histórico. Porque quando ele vai aplicar isso no contexto atual, então ele tem que fazer esta aplicação, como lemos na aula passada aqui, não? De uma forma a não fugir do texto, porque senão o risco é grande de errar na pregação, pregar uma heresia, nos casos daqueles que de fato desconhecem, então é um perigo. Então conhecer o contexto, tem que conhecer o que estava acontecendo naquele período lá, tem que conhecer, para depois aplicar de forma mais contextual para os nossos dias. Isso é de extrema importância. Pois bem, então, nós temos aí, voltando aqui, ao terminar a sua missão nessa região, Romanos 15, 23 e 24, vamos ver aqui, Romanos 15, 23 e 24, como que está escrito? Está escrito assim, ó, Romanos 15, 23 e 24, desta forma, mas agora, eu não tenho mais demora nestes sítios, e tendo há muitos anos grande desejo de ter convosco. Está se referindo aos romanos. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui é que Paulo, naquela região da Caia, naquela região da Galáxia, naquela região onde ele pregou, né, e, posso dizer assim, fundou igrejas, ele praticamente, não vou ser assim tão, como eu ouço alguns dizer que ele pregou em todos os lugares ali, não sei, isso é porque a região era extensa, mas pelo menos naquela região, ele acho que quase que, sabe, pregou quase toda aquela região ali, porque o texto aqui, ele está mostrando, ó,
o versículo de número 23, ele está dizendo assim, mas agora não tenho mais demora nesses sítios. Que ele quer dizer, nesses locais, nessas regiões, que é Derbe, Listra, Icônio, que eles chamam da galáxia, cidade de Filipos, Atenas, todos aqueles locais que Paulo, Coríntios, das quais ele escreveu. Enfim, são 3 epístolas, se não me falha a memória. Então, e tendo já muitos anos grande desejo de ter convosco. Por que Paulo quer ir até Roma? Isso nós precisamos saber também. Precisamos saber a razão pela qual. Vou ler aqui, depois a gente conversa um pouquinho mais. Está dizendo assim, ó. O 23, ele vai dizer, o 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Então agora, ó, você olhando para o mapa lá geograficamente, vai perceber a distância que existe entre a região que Paulo estava evangelizando com Roma, com Espanha. Lá no círculo geográfico, você vai ver a distância, é longe. Só que Paulo, ele quer passar por Roma. Por quê? Isso é importante saber. Então aí entra o contexto histórico. Precisamos entender por que ele quer passar ali. Por quê? Porque Paulo nunca tinha ido em Roma. E Roma era uma cidade já onde existia uma das melhores comunidades que tinham de cristãos. Ou maiores comunidades de cristãos. Pela dispersão que acontece, provavelmente, os fundadores daquelas igrejas, daqueles irmãos, não foi Paulo. Paulo nem tinha passado por ali ainda. Então, mas ele tem lá amigos também. Pessoas que ele tinha conhecimento. Então ele queria passar por ali para conversar com aqueles irmãos, ter um diálogo com os irmãos a respeito daquilo que Deus fez por ele, daquilo que Deus estava fazendo por ele. Então Paulo tinha esse desejo muito grande. E também ele tinha uma necessidade de ter um amparo daquela igreja, até do ponto de vista, né, de suporte para suas viagens assim por diante. Então esse é o contexto histórico. O desejo dele era para a Espanha, ele quer passar ali, conversar com os irmãos, e ele pega e deixa então uma carta para aqueles irmãos, até porque era necessário, porque aqueles da aula passada, como nós falamos, a similaridade entre Romanos e Gálatas, os irmãos da circuncisão que eram crentes, convertidos a Jesus, só que para eles Jesus não era suficiente, porque teria que ter outros nuances que era a lei e tal. Então, Paulo ele quer mostrar a sua teologia, a sua soteriologia do ponto de vista mais amplo, mais profundo em Cristo Jesus. Então, ele tinha necessidade de conversar com os irmãos sobre isso. Mas ele deixa a carta então. E tem um outro detalhe também, que Paulo, antes de ir para essa região, ele vai até Roma. Por quê? Porque lá no Concílio de Jerusalém, havia um acordo entre os líderes da igreja, que além de eles não exigirem dos gentios aquilo que exigiam dos judeus, mas algumas coisas eles precisavam exigir, que era carne sufocada, sangue, prostituição, algumas coisas, mas também a questão daquilo que nós podemos usar essa expressão aqui, que é a filantropia. O que é isso? A filantropia os donativos que Paulo levou para lá. Eles passavam, porque a situação em Jerusalém era caótica do ponto de vista social. Existia fome, os cristãos estavam passando fome naquele período, então era necessário então levar ajuda. E Paulo queria ir lá para esses fins também, com essa finalidade. Era o que acontecia naquela época. Esse é o contexto histórico, precisamos saber, precisamos compreender. Então Paulo, ele desejou ir à Espanha e antes se sentiu compelido a retornar a Jerusalém para levar os donativos aos irmãos. O Espírito Santo tocou no coração dele para fazer isso também. E é deveras muito importante. Então Paulo partiu para a Espanha, passando antes por Roma. Um dos motivos da carta aos romanos era fortalecer a fé dos crentes, que eu acabei de falar aqui, né, contra os falsos mestres. Não preciso falar mais nada sobre isso. Vamos para frente aqui então. Aí nós temos
Carta aos Romanos. Nós temos o Evangelho de Deus, Romanos 1 e 2. Irmãos, o Evangelho é de Deus. Romanos 1. Provém de Deus, vem dele. E é sobre Deus. Não existe nenhum outro documento no mundo que possa ser comparado com uma situação dessa. Não existe nenhuma outra literatura. Para nós que somos cristãos e cremos em Deus, né? Porque para outros aí só por Deus. Uma justiça de Deus. Oh, meu Pai do céu, não faz muito tempo, eu preguei numa das nossas igrejas e usei essa expressão. Se existe um homem que tem fome e sede de justiça, o nome desse homem é Walter Caldas. Eu citei o meu nome. Eu tenho. Mas a justiça que eu tenho fome sobre ela, posso até dizer, né, que não dá para a gente fugir dessa realidade e dizer assim, o desejo do fome de justiça humana, eu sinto desejo, mas, biblicamente falando, a fome e sede de justiça que eu tenho não é humana, é a de Deus. Porque esta é uma justiça justa, sem querer ser redundante. Justa. Não tem erro. Não precisa promotor, não precisa de nada disso. Ele é justo porque ele conhece o que o ser humano pensa. Ele é o criador do ser humano. Essa é a fome e sede de justiça. Por Deus tais serão remidos. Então veja bem aqui, irmãos. A justiça de Deus. Romanos 1 e 17. Que está escrito da seguinte forma. Está aqui, ó, na palavra de Deus. Romanos 1 e 17. Está escrito assim, porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque, irmão, quem de fato é convertido em Cristo, eu me lembro, no início da minha conversão, logo uns testemunhos bem curtinhos aqui, no início da minha conversão, porque antes da conversão, eu vivia no mundo da impiedade. Não assim de uma forma tão horrenda, que, né, assim, mas não era cristão. Então eu cometia erros, né, terríveis, como não cristão. Uma vez convertido, e quando eu leio a palavra de Deus inteirinha, a Bíblia, com reflexão, antes ainda de ser ministro, né, por que que eu já não cometia mais os pecados da impiedade, né, do ímpio, como os gentios denominavam os gentios, né? Porque quando vinha um desejo que Deus não se agradava, a palavra vinha na mente e travava o meu comportamento irregular dentro daquilo que não é uma lei humana, mas uma lei que vem de Deus. Porque se o ser humano aplicasse isso, meu irmão, o mundo já seria um paraíso aqui na Terra. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer nessas dispensações da humanidade, só na eternidade. O justo juiz. Pois bem, então vamos aqui. Estas boas novas não são uma única fórmula, não é ideologia humana, não vem da filosofia, que não estou desconsiderando e nem descaracterizando nada da área do conhecimento, porque eu estudei isso também. Não estou desconsiderando nada disso, desde que seja feita de forma, né, ordeira, justa, vamos usar esse termo aqui. Não é uma fórmula, mas é uma pessoa, Jesus. Né? Jesus usou uma expressão, né, uma das autoridades, vamos dizer assim, quem me convence de pecado? Trocando em outras palavras, parafraseando, Jesus quis dizer o seguinte: se vocês ainda vê algum pecado em mim, mostre qual. Tem só Jesus para falar uma coisa. Só.
incomparável, incontaminado, separado dos pecados e mais sublime do que o céu, só Jesus. E mais ninguém. Então, as boas novas não são uma fórmula, mas uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo. Paulo se dedicou a uma pessoa. E não a uma filosofia. Seja ela qual for. Né? A palavra filo, né, quer dizer o que ama, o amante. Né? Sofia quer dizer sabedoria, o saber. O amante do saber, a intelectualidade, ela é importante e tem a ciência do bem. Né? Ciência do bem. Ela é importante, desde que seja feita dentro dos padrões e parâmetros da direção de Deus em Cristo Jesus, porque Ele é o modelo. Então nós temos, Paulo se dedicou a uma pessoa e não a uma filosofia. Deus comissionou para pregar Cristo e não uma religião. Esta palavrinha aqui, precisamos tomar cuidado a questão do aspecto pejorativo. Né? Porque quando fala, ele é religioso e tal, o aspecto pejorativo. A palavra em si, na sua etnia, ela é lindíssima, ela é maravilhosa. Ela é linda, irmãos. Religião quer dizer religação. Aquele que estava ligado, não dá tempo para falar aqui sobre esse aspecto soteriológico, estava ligado, aí ele estava desligado de Deus, foi ligado com Deus, né, depois ele saiu fora e Deus religou em Cristo, né, porque é desde lá do Éden, enfim. Então a palavra é religar, ela é maravilhosa. O que, quando entra a questão do aspecto irônico e pejorativo, é comportamento de pessoas que se dizem cristãos, religiosos, numa amplitude de análise de comportamento que não vai mostrar que de fato é um cristão autêntico. Tanto por rituais, seja eles quais forem, né, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou e nem os apóstolos ensinaram, porque a doutrina está baseada, né, em Cristo e no fundamento dos apóstolos, os ensinos, e o que a gente vê por aí é uma série de situações que não tem nada a ver com Jesus. Então Paulo, ele não foi atrás disso não, ele foi atrás, como diz aqui, o modelo era Jesus. Então Paulo se dedicou a uma pessoa e não a uma filosofia. Deus comissionou para pregar Cristo e não uma religião. Estou falando no aspecto aqui pejorativo, e não daquela que é a importância da palavra étnica, como falei. Então, vamos prosseguir mais um pouco aqui. E aí nós temos, para encerrar esta aula, o tema da carta. O tema da carta. Romanos 1, 16 e 17. Vamos só ler aqui, porque já está aqui o texto. A justiça de Deus, esse é o tema da carta. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê. Primeiro do judeu, porque o plano de Deus começa assim, por esta ordem. E também do grego, ou gentios, que vamos usar na expressão do grego aqui, todos os que não são judeus, gentios, mas ele usa a expressão grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É a lei, o parâmetro, o direcionamento para todos os cristãos está aqui, palavra. Né? E aí nós temos, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1, 16 e 17. O texto está aí. Um homem, isso aqui, irmãos, que coisa linda, para encerrar essa aula. Que maravilha que foi essa colocação textual que o autor desse material didático faz. Eu fiquei extremamente maravilhado e fico. Eu faço as leituras e tem algumas coisas que chocam mais, outras menos, mas eu fiquei extremamente maravilhado. E explico. E os irmãos já certamente estão lendo no assunto, certamente vão ver que eu tenho razão nisso que estou dizendo com base na Bíblia. Um homem de pequena estatura andaria pelas ruas de Roma acorrentado a um soldado romano. Este homem, nada importante. Quando eu li este assunto no nosso documento, eu falo documento porque é um documento mesmo de Deus, nosso material didático, lá o autor
faz uma analogia com as autoridades romanas, os Césares, os imperadores daquela época. Então ele disse o quê? Que naquele tempo, as grandes autoridades, o status quo, o poder, enfim, e outros detalhes, era muito, muito visto pela população. Tanto é que quando a gente reporta isso lá para trás ainda, lá no Egito, aquele povo, alguns miravam até Deus. Não sabe disso, né? Fala, ó, que se achava que era Deus, né? Através dos seus ídolos lá, e personalizava, vindo de Deus, e era coisas assim que tremenda. Então, não era infalível. Então as autoridades naquela época tinham esse status. Hoje mudou um pouco, mas não muito. Do ponto de vista da arrogância do homem, do ego humano. Um perigo isso, irmãos. Um perigo. Então, agora, olha a analogia que o autor faz. Um homem andando na rua acorrentado, há um soldado romano pela perna, tá, em Roma, foi de preso. Este homem, nada importante, tinha uma mensagem para os males do mundo. Não é para dar um glória a Deus, irmãos? Tremendo isso. Uma mensagem para os males do mundo, mas não é só ele que tem, não. Eu tenho. E os pastores que estão aí, estudando o material didático, têm também. Esta grande responsabilidade. Porque o mal do mundo qual que é? No início da nossa aula, o pecado. E aí quem livra isso do pecado? Não é nenhuma ideologia, não é nenhuma filosofia, senão Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E Paulo tinha essa mensagem, nós temos que tê-la também, a fim de levar as pessoas que estão sofrendo, mas porque são sofredores, também, sejam eles no status ou fora dele, não têm alegria no coração. Pode acreditar nisso. A alegria deles são outras, com outros fins. Mas você e eu temos uma alegria que ninguém pode tirar. Jesus falou, a minha alegria, o mundo não tem paz, mas a paz que eu vos dou, que é a alegria que eu vos dou, ninguém vou tirar lá. Ninguém tira, nem do meu e nem do coração dos meus alunos que estão aí, assistindo esta videoaula. Deus que abençoe os irmãos e a todos nós, em nome de Jesus. Amém.